E aí, galera, aqui é Joseil e hoje vamos falar sobre movimento uniforme. Se você está no nono ano, no primeiro ano ou no terceiro ano, você viu esse assunto. E é um assunto que cai muito no Enem. E é um assunto simples. É o conceito de velocidade constante. Quando a gente diz que o movimento é uniforme, estamos falando sobre o módulo do vetor velocidade ser constante. Porque o movimento pode ser circular e uniforme e pode ser retilíneo e uniforme. Vamos assistir agora uma animação que eu fiz. Se você está assistindo pelo Instagram, está lá no YouTube. E vamos falar agora sobre o movimento uniforme em si, concentrado no movimento retilíneo uniforme e sua equação temporal de posição. Bora lá? Movimento uniforme é um movimento onde a intensidade da velocidade é constante e diferente de zero. Ou seja, o nosso V vai ser constante. Imagine uma pessoa correndo. Ela inicialmente está na posição zero, no tempo zero. Depois de 1 segundo, ela vai para a posição 3 metros, 2 segundos 6 metros, 3 segundos 9 metros. A gente conclui que ela percorre distâncias iguais em tempos iguais. Às vezes, em alguns problemas, pode ser que essa velocidade não seja constante. É preciso afirmar que o movimento ocorre com velocidade constante. Se isso for verdade, a velocidade média coincide com a velocidade instantânea. Assim, chamaremos essa velocidade apenas de v. Então, podemos usar a própria equação de velocidade média para o cálculo dessa velocidade constante. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Lembrando que, às vezes, o movimento não ocorre em apenas um sentido. Esse deslocamento tem que ser levado em consideração como a posição final menos a inicial. Se o movimento ocorre em apenas um sentido, podemos usar a distância como sinônimo de deslocamento, porque eles serão coincidentes. Agora, se utilizarmos a velocidade vetorial, a gente precisa calcular o deslocamento vetorial, que seria a distância em linha reta do ponto inicial até o ponto final. Fiquem atentos com isso. No sistema internacional, a unidade de medida de velocidade é 1 metro por segundo. Mas às vezes a gente também pode usar quilômetros por hora, dependendo do que é mais conveniente. Observando o desenho novamente, podemos pegar a variação do começo até o final, 9 menos 0 dividido por 3 menos 0. A gente tem 3 metros por segundo. Essa é a velocidade no sistema internacional. Para fazer a conversão de uma unidade, a gente vai utilizar a seguinte regra. Para cada 1 metro por segundo, teremos 3,6 km por hora. Então, a nossa velocidade, que era 3 metros por segundo, agora pode ser representada por 10,8 km por hora. Quilômetros por hora é muito utilizado na prática. Por exemplo, em velocímetros de automóveis, no Brasil, a gente sempre utiliza o quilômetros por hora. Em outros países, como os Estados Unidos, eles utilizam as milhas por hora. Mas aí estamos falando de duas unidades fora do sistema internacional. Quando falamos em movimento retilíneo uniforme, estamos falando que o movimento ocorre em linha reta com velocidade constante, ou seja, o vetor velocidade é constante, tanto a intensidade, quanto a direção, quanto o sentido. Lembrando que intensidade, módulo e magnitude são a mesma coisa. Observe a representação de novo do corredor. Nos pontos 1, 2, 3 e 4, ele possui a mesma velocidade em módulo, direção e sentido. Nesse caso, podemos afirmar que os vetores são idênticos. V1 igual a V2, igual a V3, igual a V4. Idêntico, vetores idênticos, não apenas o módulo. Temos também agora, vamos apenas classificar aqui, o movimento circular uniforme. É aquele movimento em que um objeto gira ao redor de um ponto, descrevendo sempre um círculo. Se isso ocorre em tempos iguais, a gente diz que o movimento é circular uniforme, porque a velocidade em módulo, ou seja, a distância que ele vai percorrer a volta completa no tempo, é sempre o mesmo, mudando apenas a direção. Veja que V1 tem uma direção para cima, V2 para a esquerda, V3 para baixo e V4 para a direita. Nesse caso, a única afirmação que podemos fazer é que os módulos, ou simplesmente a velocidade escalar, V1, V2, V3 e V4 são iguais. A direção e o sentido não são.
V1 e V3, por exemplo, poderiam ser iguais em direção, né? Se estiver exatamente na posição diametralmente oposta. Aí a gente teria simplesmente o sentido oposto. A gente também pode classificar o movimento, dependendo da trajetória que a gente escolhe para resolvê-lo, como progressivo ou retrógrado. Observe o movimento do ciclista. Ele segue em direção à seta indicada pela trajetória. Essa seta sempre vai indicar o crescimento dos valores da posição ou do espaço. Como ele segue a trajetória no seu próprio sentido, considerando uma velocidade de 10 km por hora, essa velocidade seria positiva. Se o ciclista retornasse com a mesma velocidade, considerando o módulo apenas, é claro, ele teria uma velocidade de menos 10 km por hora. Isso significa que ele está no sentido oposto ao da trajetória escolhida como referência. Então, classificamos o movimento de cima como progressivo e o de baixo como um movimento retrógrado. Ele está retornando. Agora, vamos falar sobre a função horária do movimento uniforme. Temos uma expressão que é uma equação de primeiro grau, que é o famoso sorvete. S é igual a S0 mais VT. S é a posição final, S0 posição inicial, V é a velocidade que é constante e o T é o tempo. Lembrando que os dois coeficientes são constantes, que é o coeficiente linear, que é a posição inicial, e o coeficiente angular, que é a velocidade. Estamos tratando de um movimento uniforme. Considere os dados da seguinte tabela. Eu tenho o tempo e a posição. Considere que no tempo 0 ele se encontrava na posição 3 metros, no tempo 1 na posição 5 metros, no tempo 2 segundos na posição 7 metros, 3 segundos, 9 metros. Observe que pela tabela, no tempo 0 ele se encontra na posição 3 metros. Essa é a posição inicial. A posição inicial, S0, vale 3 metros. Para calcular essa velocidade, considerando que ele se move num sentido apenas, podemos utilizar qualquer intervalo de tempo e, coincidentemente, o de posição. Se eu pegar um intervalo de 0 até 1, eu tenho que pegar um intervalo de 3 até 5. Eu vou pegar de 0 até 3. Assim, eu tenho que pegar a posição de 3 até 9. Então, sendo velocidade de ΔS sobre ΔT, 9 menos 3 dividido por 3 menos 0, eu tenho 6 dividido por 3, velocidade é igual a 2 metros por segundo. A equação da função seria S é igual a 3 mais 2t. Lembre-se que a gente substitui, quando vai escrever a função, apenas quem é constante, que são os dois coeficientes. O S0 é 3 e a velocidade é 2. Lembrando que isso é constante para este movimento, é só um exemplo. Cada movimento tem o seu valor de posição inicial e velocidade. Representando este movimento numa reta, temos o seguinte: em 0, a pessoa, considerando que é uma pessoa em movimento, a pessoa está na posição 5 metros. Em 1 segundo, ele estaria na posição 5, mas vamos representar aqui o 3 segundos, ele está na posição 9. Com essa expressão, podemos fazer algumas previsões. Por exemplo, aonde ele estaria quando a marcação temporal fosse 7 segundos. Basta pegar a função e substituir o tempo por 7. S é igual a 3 mais 2 vezes 7. 3 mais 14, 17 metros. Quer dizer que em 7 segundos a posição é 17 metros. Isso eu não posso tirar pela tabela, a não ser que eu continue resolvendo a tabela até embaixo. Eu tenho que usar a equação. Eu posso também fazer uma previsão de tempo. Por exemplo, qual seria o tempo quando a pessoa se encontrasse na posição 12 metros? Aí eu vou substituir a posição S por 12. 12 é igual a 3 mais 2t, 12 menos 3 é igual a 2t, 9 é igual a 2t, t é igual a 4,5 segundos. Isso quer dizer que em 4 segundos e meio a pessoa está na posição 12 metros. Então, podemos verificar que a equação e a tabela podem descrever um movimento. A outra possibilidade são os gráficos, e isso é assunto para um próximo vídeo. Então, galera, o vídeo foi isso aí. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e seguir o meu canal. Se inscreva no canal,
E eu tenho um outro canal alternativo aí do Barba Negra. Vai lá também que tem vídeos legais lá. Valeu, galera!